Eu tenho um recadinho para dar a vocês. A galera da equipe de vocês sabem, né? Vai ter um coffee de tarde, então pausa para café, para comer de graça, aquela coisa top que todo mundo gosta. A galera da equipe de coffee pediu para avisar. Vocês vão ganhar copo descartável e tal, para beber água, usar os bebedouros. Adote seu copo, vamos ser sustentáveis, ecologicamente correto. Não vamos jogar o copo fora, adote o copo, guarda o copo, abraça o copo, ame seu copo, ponha seu nome no copo, fique com o copo, certo? A pessoa que está cuidando disso é a Ludmilla. Se você é novo muito, você a conhece. E ela não vai mudar de ideia, ela não vai te dar um segundo copo, porque ela diz e faz. Outra coisa durante o credenciamento, quem não tinha respondido, se inscrito online e pedido almoço, recebeu a notícia de que não poderia comprar almoço, mas você pode, porque você teve uma segunda chance, né? Então você que está com fome, você pode almoçar com a gente, porque tem quentinha para você, ok? E aí o que é que você vai fazer? A gente vai fazer uma fila lá fora para pegar o almoço, e você que ainda não pagou vai ter essas orientações ao final. Outro recado que me pediram para dar, prestem bem atenção nisso aqui. Na volta do almoço, a gente libera para o almoço às 12, a gente retorna às 1h30, conforme está na sua programação aí no folder, e a gente vai ter um momento que a gente chamou de cultural, que é uma amostrazinha de filmes, né, de curtazinhos, que vai ser antes da segunda palestra. Então, por motivos de estrutura de som, porque o cabo daqui deu pau, a gente vai para esse auditório aqui do lado. Então, na volta do almoço, vocês vão se dirigir para o auditório do lado, certinho? Como é que chega no auditório do lado? Por uma porta aqui no fundo ou pela porta lá fora do lado. Tudo bem? Vocês estão vivos, gente? Isso já é fome, hein? Misericórdia. Vamos lá nas perguntas. Menino da primeira pergunta, cadê você? Cadê eu? Aqui. Pronto, vai perguntar. Bom dia, meu nome é Adri. A minha pergunta é relacionada à identificação. O senhor é pastor e é psicólogo. Eu acredito que no momento do atendimento pastoral ou do aconselhamento pastoral é um pouco complicado não ser influenciado ao ouvir o discurso, né, da ovelha, do membro da igreja. Eu acho que é um pouco complicado não ser influenciado por aquilo que de certa forma se aprende na academia, né? Sempre deve vir alguma coisa relacionada à psicologia quando o senhor está atendendo como um pastor. Então, digamos uma situação hipotética. O senhor identifica uma ovelha que acredita estar sendo acometida por uma possessão demoníaca, mas o senhor identifica, por causa do seu conhecimento da psicologia, que na verdade é um transtorno, certo? Eu quero perguntar como seria a sua intervenção nesse sentido, né? Se haveria uma tentativa de convencê-la de que aquilo não é um demônio e sim um transtorno mental, e como seria a questão de encaminhá-la para algum tipo de serviço ou de atendimento psicológico. Muito legal. Eu acho inclusive necessário que os líderes religiosos, cristãos e não cristãos, pudessem trabalhar melhor essas questões, refinar mais essas questões de identificação do que está passando com aquela pessoa. Eu não tenho nenhum problema não em dizer que o caso dela não é de demônio. Aliás, até entendo que a pessoa fica liberta daquele pensamento. E também não tenho nenhuma dificuldade em encaminhá-la para um psicólogo, de preferência daqueles que eu já conheço, o trabalho, a seriedade. Eu encaminho tranquilamente. E, se possível, ainda peço um desconto, já que é da minha comunidade. Também recebo pessoas das igrejas de outros pastores, colegas meus. Então, eles conhecem o meu trabalho, a minha seriedade, tanto como pastor e psicólogo, e eles confiam e recomendam o meu nome. Mas da minha própria igreja eu não sou o psicólogo deles. Contudo, tanto o pastor é influenciado pelo psicólogo, quanto o psicólogo é influenciado pelo pastor.
isso se traduz de uma maneira muito sutil, não invasiva e nem manipulatória. Aliás, não há nenhum ser humano que seja totalmente neutro, né? Não existe. Nem aquele que acha que é totalmente neutro, eu acho que ele precisa até ir para o psicólogo. Respondi? Bom dia, meu nome é Rafa. Carlos, como pastor e psicólogo, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de uma discussão que houve alguns anos atrás, certo? A respeito de que um pastor, não falando o nome dele, por questão ética, tinha dito que algumas doenças mentais, transtornos mentais, comportamentais, seria atribuído a pecado. Qual a sua opinião sobre isso? O que você pode dizer a respeito disso? Ótima pergunta também. Pecado é uma palavra banalizada também. Depressão é uma palavra banalizada no campo civil, secular. E pecado é uma palavra muito banalizada no campo religioso. Existe pecado? Existe. Né? Eu, como cristão, não posso negar a existência do pecado, porque se eu negar a existência do pecado, eu nego o sacrifício de Jesus na cruz, porque ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Então, por mais que tenham pensadores aí dizendo que pecado não existe, que pecado é um construto religioso para a manipulação das massas, né? Existe sim. Agora, o que não pode acontecer, na minha opinião, é a banalização. Então, se é um caso que tem pecado por trás, você falou uma pessoa com transtorno e dizer que foi um pecado. Sim, a gente vai ter que ver essa relação, porque tudo é relação, né? Sujeito ao ambiente. E ambiente, entenda, não só a questão física do ambiente, mas tudo aquilo que está extra-indivíduo. Cultura é ambiente. Então, religião é cultura, né? É aspecto da cultura. Precisa ver que relação essa pessoa tem, e se ela é crente e crê que existem infrações chamadas pecados contra Deus, e isso está lhe trazendo um pesar, e esse pesar pode estar desencadeando até num transtorno, pode haver relação sim. Como é que eu trataria como pastor? Com a Bíblia, com oração, mas com argumentação, levando aquela pessoa a refletir sobre a caminhada dela, diante de Deus, da palavra de Deus, dela própria e das suas relações interpessoais. É isso aí. Ó, uma pessoa lá. Bom dia, eu sou o João Wilbert, e assim, o senhor falou aqui, ok, o senhor falou sobre pecado. Segundo a Bíblia, pecado é a desobediência da lei, correto? Pronto. O que faz? A fé que a gente tem em Cristo, ela anularia a nossa obrigação de seguir os mandamentos? Obrigado, muito obrigado. Estou falando sério, que pergunta boa, rapaz. Bem, realmente, para nós identificarmos pecado, temos que ir para a Bíblia. E a lei na Bíblia, é ela quem vai apontar o que é pecado. Bem, Cristo veio
e pela sua graça, aqueles que nele creem já não mais estão debaixo da condenação da lei. Não é isso? Bom, estão sob a graça. A graça nos isenta da condenação da lei. Já que eu estou isento da condenação da lei pela graça, então agora eu posso viver a minha vida sem considerar a lei? É isso que você perguntou, né? Como é que alguém tem a graça e não ama a lei de Deus? A relação do pecador que ainda não recebeu a graça com a lei de Deus é de repulsa. Que ele ainda não entendeu a graça. Então ele lê a Bíblia, lê alguma coisa, 3 coisas, já não quero ler esse livro mofado não, né? A relação dele com a lei é de repulsa. Mas a relação daquele que realmente recebeu a graça e compreendeu com a lei não é de repulsa, mas é de amor. Então deixa de ser uma obrigação, se torna um estilo de vida. Respondeu? Aqui em cima. O meu nome é Thaís e eu queria saber assim, na verdade tem uma linha muito próxima entre a sanidade e a loucura, né? Então, eu queria saber sua visão, assim, exemplo, existem culturas que uma manifestação que, ao nosso olhar cultural, enquanto transtorno e doença, porque isso também varia, né? No nosso olhar, aquilo seria uma esquizofrenia, uma manifestação psicótica, e numa determinada cultura, aquilo é uma manifestação espiritual. Isso acontece também aqui na nossa região e tudo mais. A gente vê manifestações dentro da igreja ou no candomblé, em outras culturas, que na clínica a gente daria nome tal, de um transtorno, de uma manifestação tal. As alucinações, os delírios, que aí podem... Aí eu queria saber, tipo, como que você identificaria, né, no caso, o que está no espiritual e o que está no patológico. Vamos pensar que é uma pessoa que ela não usa substância psicoativa, que não ocorreu nenhum evento traumático que gerou, né, isso, essa loucura, entre aspas. Então, como que você observaria esse caso de não, tem uma influência espiritual? Ou se tudo de fato, se a gente vive tem gente que acredita que a gente vive debaixo de energias, tem gente que acredita não, existem principados, potestades. Se a gente, de fato, tudo está relacionado com alguma influência e inclinação espiritual, ou não, enfim. Não, nem tudo está relacionado com o mundo espiritual, mas muita coisa está. Realmente, quem não busca refinar essa diferenciação entre demônio, lunático e doença física é fácil porque está no físico, está visível, acabou. Mas demônio e lunático, essa pessoa ainda é muito crua nisso, ela vai errar muito e vai fazer muita gente sofrer. Então é necessário que a pessoa desenvolva cada vez mais a capacidade, pela vida espiritual que ela tem, leitura bíblica, oração, jejum e tal, mas também por conhecimento secular, acadêmico. Isso ajuda. E realmente há manifestações espirituais que podem ser confundidas com transtornos mentais, como esquizofrenia. Então a pessoa diz assim: eu converso com Deus toda noite.
Aí digamos que, aqui é hipotético, viu, gente? Que aquele psicólogo é ateu de carteirinha, né? E aí ele vai dizer, isso é esquizofrenia, né? Conversar com Deus. Você está ouvindo vozes? Não. Pode ocorrer isso, eu acho que é raro, viu? Psicólogo, mas aqui no campo das hipóteses, né? Então você está certa, isso é uma matéria. Você é psicóloga? Está estudando? Eu estou estudando, eu estou para formar. Isso, então eu vi logo que você está sabendo dessas coisas aí. Eu prefiro entender que eu prefiro partir do ponto de vista do texto bíblico, que existe sim um campo espiritual, mas que não se deve banalizar. E para saber diferenciar, eu volto ao que eu disse na palestra também. Qual é a função de um pastor? A função de um pastor, aqui eu exercendo como pastor esse caso que você me trouxe. A função de um pastor é se relacionar com as pessoas que ele cuida como pastor. Se o pastor não se relaciona com aquelas pessoas, se ele só aparece para pregar e sai pela porta do fundo, ele não está sendo pastor. Não está. Billy Graham, o grande evangelista do século passado, faleceu recentemente. Ele tinha uma frase que dizia: há mensageiros que amam a multidão, mas odeiam o indivíduo. Ele gosta de estar aqui onde eu estou, a multidão me ouvindo, né? Isso aqui ele ama. Mas se eu tivesse terminado a palestra e tivesse uma porta aqui, eu ia embora, porque eu não queria que ninguém viesse perto de mim me falar dos seus problemas. Então eu amo a multidão, mas eu não amo o indivíduo. E tem muito pastor assim. O pastor só pode ser pastor se ele cuida das pessoas, se ele tem relacionamento com as pessoas. E se ele tem relacionamento com as pessoas, ele vai ter cuidado com elas e ele vai tentar ver cada caso do que se trata de uma maneira minuciosa e muito amável e paciente, não precipitada nem instantânea. Pastorear significa cuidar, andar com a pessoa. E não ter um monte de regrinha na cabeça e cuspir na cabeça da plateia e ir embora. E quem quiser que se dane. Porque ele está com fome, está meio-dia, ele quer comer. Então só pode fazer isso que você propôs se tiver relacionamento, amor, paciência e muita seriedade no que está fazendo. Aqui, ó. Alguém aqui, não? Gente, aqui 2 mãos levantaram. Mais alguém? Pergunta? Acabou. Ninguém levantou mais. Eu vi as mãos de vocês. Ó, depois de vocês, 3 que levantaram a mão agora, a gente encerra, tá? Então a gente tem mais 4 perguntas, porque a fome vai surgir daqui a pouco. A minha já tá aqui, né? Bom dia. Primeiramente, parabenizar vocês. Não conhecia esse movimento, hoje é muito interessante saber disso. E o tema é muito intrigante, né? Que, enquanto comunidade evangélica, nós precisamos realmente compreender isso. E eu creio que é uma orientação de Deus para que nós possamos orientar as pessoas que estão nas nossas comunidades. Meu nome é Nádia, eu sou assistente social. E quando o pastor, vou me referir como pastor, é a minha linguagem, falou sobre o histórico, onde fala que hoje, para se entender o transtorno mental, passa-se pela multicausalidade. Aí vem a bio, psico e social. Eu queria entender um pouco dessa parte social.
o que influenciaria um transtorno mental no seu contexto social? O social é tudo aquilo que faz parte da constituição do sujeito, no seu aprendizado, da sua cultura, das suas relações interpessoais, né? Então, nenhum de nós aqui é a parte a essa influência. Nós somos constituídos pela cultura. Por exemplo, se nós nascêssemos na China, teríamos uma percepção de vida, de mundo chinesa. Nós nascemos no Brasil, por isso temos uma percepção de vida, de mundo brasileira. Bom, é relação do indivíduo com o meio. Se essa relação for uma relação funcional, ele tem saúde. Mas se ela estiver disfuncional, ele pode gerar transtorno. Então vamos pensar aqui como cultura de forma ampla, não é só a questão do folclore ou dos costumes, mas também dos valores, princípios. Vamos para o núcleo, a base da sociedade, família. Ali é o primeiro lugar onde nós temos as primeiras experiências de socialização e desenvolvimento de habilidades de relacionar-se como seres humanos. Mas digamos que meu pai foi altamente arbitrário na minha educação. Para ele tudo era não e tudo era castigo. E até quando eu acertava, quando eu fazia direito, ou ele me dava indiferença, ou ele apenas dizia: só fez a sua obrigação, você quer que eu elogie? Então, uma pessoa criada dentro de um ambiente coercitivo, aversivo, só tem isso nela, na criação dela. Existe a exceção, que a gente chamaria em comportamental de contra-controle. É aquela pessoa que, mesmo em meio a tudo aquilo contrário, ela se desenvolve dizendo: não quero fazer da mesma forma. Mas essa é a exceção. A regra é que a pessoa vai poder desenvolver no mínimo 3 tipos de comportamento, no mínimo. O primeiro tipo, não por ordem, mas apenas didaticamente, seria uma pessoa passiva. E isso ela vai levar para as outras relações, inclusive para o casamento. Por quê? Porque ela não tinha espaço para ser ela mesma. E ela só conseguia sobreviver se ela se calasse, se ela se anulasse. Segundo tipo de relacionamento, de comportamento que poderia se desenvolver, é aquele que a gente chama de, no popular, o mentiroso. Para o psicólogo seria comportamento de dissimulação. Porque já que ele não quis ficar calado, não quis se anular, certa feita ele contou uma mentirinha e o pai aceitou e deu certo, ele sobreviveu. Inconscientemente ele vai selecionando a mentira. E aí ele começa a ter aquilo como padrão, dissimular tudo. Porque é a forma que ele aprendeu para conseguir sobreviver ou ter um pouco de espaço no ambiente. E o contra-controle é aquele menino que a gente chama de, muitas vezes, mal educado, desobediente. Às vezes é porque aquele menino ou aquela menina não está desenvolvendo nem passividade e nem dissimulação, mas está desenvolvendo autonomia.
de peitar esse pai. É a exceção. Mas contra controle, entenda, não é uma coisa que se faz no sentido de que eu quero ser contra meu pai, mas é no sentido de dizer, eu sei defender o meu espaço. Só que tem um perigo no contra-controle. É essa pessoa ficar tão padronizada pelo contra-controle que ela se torne lá na frente antissocial com todo mundo. Então veja que há vários desdobramentos. Tudo isso do tipo de cultura que a gente está inserido, seja no núcleo familiar ou seja macrocultura. Aí tem que analisar cada caso, qual a influência dessa cultura nessa questão dessa pessoa. Bom dia, me chamo Thalia, sou estudante de psicologia. Uma reunião de rodízio, a gente estava conversando com o pastor. Aí o pastor falou que sentia necessidade e falta de as pessoas olharem como humano e não como pastor. Ou seja, se tem qualquer programação, em vez de estar divertindo com ele, não, a igreja tá, a igreja isso e aquilo. Com o psicólogo também acaba acontecendo de quando você está conversando com alguém, ela é psicóloga, está me analisando ou quero contar tudo. Então, em ambas as profissões, acaba acontecendo isso. E acaba fazendo com que você acumule tanto conflitos, etc., e traz para casa. E ele até falou isso comigo, que, tipo assim, às vezes ele traz tantas coisas para casa que acaba descontando, assim, na família, coisas do tipo, estresse lá fora. Que tanto que ele faz até terapia para ajudar nisso. Só que aí, levando para o mais prático para nós membros, às vezes a gente também olha o outro como, ai, que pessoa ignorante, que pessoa arrogante, ou que pessoa está fazendo maldade, que fofoca, isso e aquilo. Acho que qual conselho que você daria para nós olharmos as outras pessoas com mais empatia e olhar assim, não, alguma coisa está acontecendo para que fulano faça isso. Por que eu não posso olhar com o olhar? Porque a psicologia me ajudou nisso. Por exemplo, eu achava que crianças só desobedientes, isso e aquilo. Mas eu percebi que muitas coisas é reflexo do comportamento dos pais. Então eu tive um olhar mais humanizado com isso. Uma mãe, por exemplo, que acaba deixando seu filho. Pode ser uma depressão pós-parto. Então isso faz com que ele seja mais humano e compreensível com isso. Como que eu só quero como conselho para a gente na igreja mesmo, como membros, fazer isso? Ao comportar, ao frente às outras pessoas, um olhar mais amoroso, como o Cristo nos pede. Fazendo parecido com o que a gente está fazendo aqui, né? Primeiro você dá o seu próprio exemplo, porque é fácil a gente querer do outro, quando muitas vezes nem a gente mesmo faz aquilo, né? Então, começar por mim mesmo e depois promover no ambiente da comunidade da igreja situações parecidas para informar e formar esse aspecto em meio aos evangélicos, para que essa empatia possa ser ampliada. E pastor é gente, né? Agora, o que eu faço vai servir de informação para quem está me observando e vai influenciar o comportamento dessa pessoa. Onde é que eu quero chegar? Se eu sempre me mostro forte diante das pessoas da minha igreja, se eu estou sempre ali firme, sorridente, entusiasmado, o que é que eu estou transmitindo para elas? Esse cara é inabalável. E aí depois eu vou reclamar daquilo que eu mesmo estou transmitindo. Que eu vou dizer, poxa, as pessoas da igreja não veem que eu sou humano. Sim, mas você está vendendo essa imagem do super-homem. Então lá na igreja, antes até de ser psicólogo, isso faz parte da minha criação, nunca deixei de ser eu mesmo. Ponto final. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que dizer, irmãos, hoje eu não vou na igreja não, porque eu não estou bem.
por favor, peça a fulano de tal para ele me substituir. O que é que o senhor tem? Só não estou bem, não estou com ânimo para ir para a igreja, estou desanimado. Então, eu faço isso constantemente? Não. Mas quando eu preciso, eu faço, porque é assim que eles vão entender que eu tenho também limites. Mas se eu mesmo violo os meus limites o tempo todo, depois eu não posso reclamar de que eles também estejam violando. Então, pastores precisam de... Pastores como seres humanos que são, e estiverem enfrentando algum momento de angústia, não sei, desespero, eles precisam procurar ajuda de outros pastores e também de psicólogos. Ainda há muita resistência, porque o sacerdote ele tem medo de expor suas fraquezas. Por que ele tem medo? Um motivo é que ele vai parecer fraco, e um sacerdote fraco não presta. O segundo motivo é que isso pode, na cabeça dele, ser pior para as pessoas que confiam nele, se ele mostrar fraqueza. Então, por cuidado com essas pessoas, ele prefere mostrar sempre que é forte. Mas isso não vai dar num bom lugar. Inclusive, está havendo, vocês evangélicos têm a notícia, quem não é evangélico vai saber agora, o índice de suicídio entre pessoas que se dizem pastor, se é ou não, só Deus sabe, tem aumentado. Se isolam na liderança, não fazem amigos com amizade com outros pastores da sua confiança, para que ele possa até contar algum pecado, e aqueles pastores orarem por ele, aconselharem ele, dar um ombro a ele. Não tem, fica isolado lá. Aí a corda parte, vai ficar complicado. Respondi? Falando assim, na questão do nosso lado, nosso comportamento frente a essa pessoa, por exemplo. Essa que está dando uma de sempre forte? Não, exemplo. Ele está na igreja, ele é pastor. Trata ele como pastor e tudo mais. Pastor da igreja, ele não é só essa profissão. Ele é um ser humano. Então, quando eu estiver fora com ele, eu converso de outras coisas, de outros assuntos, e não relacionado a problemas da igreja. Entendi. Isso acaba adoecendo. Aí é a relação, né? Ou a pessoa não sabe o que falar fora da igreja ao pastor e precisa aprender, ou o próprio pastor não está muito interessado em falar de outra coisa e não dá espaço para a pessoa. Então essa relação precisa ser estudada. Pastor, bom dia. Minha pergunta, eu acho que é uma dúvida de muitos cristãos na faculdade, porque assim, a gente tem vivido dias difíceis, né? E a gente sabe que o mundo mudou bastante. E assim, tem várias questões que muitas vezes eu fico em dúvida se eu devo me posicionar ou não. Legalização do aborto, legalização da maconha e tantas outras coisas. E até mesmo sobre o meu pensamento cristão. E sobre diversos pensamentos cristãos. E eu fico assim, meu Deus do céu, eu carrego dentro de mim, de certa forma, uma responsabilidade, porque como eu sou, as pessoas veem em Cristo. E às vezes eu fico muito em dúvida se eu devo me posicionar sempre, quando me posicionar. E eu queria te pedir uma ajuda nisso. Bom, Só que ele é psicólogo, né? eu vou até beber. Bem, a gente se posiciona conforme cada ambiente, né? Isso não quer dizer que a gente vai mudar o nosso conteúdo, mas a forma de apresentar. Então, lá fora com seus amigos mais íntimos, quem sabe você tenha mais liberdade para se expressar, porque eles são íntimos seus e tal. Não significa que eles vão concordar com tudo que você fala, e nem que você vai concordar com tudo que eles falam, mas tem liberdade para expressar cada um o seu ponto de vista.
Quando você chega no ambiente da igreja, aí você já vai ver também uma outra forma de apresentar o mesmo conteúdo daquilo que você acredita. Quando você está no ambiente acadêmico, você também vai adequar a forma acadêmica. Então, se eu quero defender uma tese que seja antagônica a essas propostas dentro da academia, eu vou ter que utilizar recursos acadêmicos, bibliográficos, de pesquisa, de um monte de coisa para apresentar a minha antitese. Não é? Porque o que é ciência não é essa dança dialética, tese, antitese, síntese. Uma academia só pode ser academia se ela defende esse princípio. Uma academia que não aceita a antitese, ela é dogmática. Assim como eu preciso respeitar a antitese de alguém, se ela está bem fundamentada, eu continuo discordando, mas eu tenho que respeitar. Tenho o direito de apresentar aquela antitese ou antítese. Assim como eu também tenho que ter esse direito dentro da academia que eu estou estudando. As pessoas estão muito iradas, cheias de ódio. Tá? Você não pode discordar. E também não podem discordar de você. Mas isso não é espírito acadêmico. Isso está parecendo guerra de religioso radical. A alma da ciência é essa brigalhada meio de tese, antitese e síntese. E a gente tem que gostar desse negócio aí. Aprender com o oposto. Mas a gente quer formar religião dentro da faculdade, e uma religião alienatória, porque nem toda religião aliena. Depende da liderança. Então, dentro da faculdade, é preciso ter espaço para antíteses bem fundamentadas. Mas para criar antíteses bem fundamentadas, as bibliografias precisam ser dentro da pluralidade, dentro da diversidade de autores. Se a bibliografia é uniforme, não há nem como fazer ciência, porque você nem fez o contraponto daquilo que estão lhe apresentando. Ciência só é ciência se você conhecer o contraponto, ou para ser vencido por ele, ou para continuar combatendo ele. Mas no campo das ideias. Você não perguntou o que eu acho, não. Só o que fazer. Muito obrigado. Gente, me ajuda melhor, ajuda o Ian. Eu lembro que o Lisandro levantou a mão, eu lembro que o Sidney levantou a mão, e uma terceira pessoa que eu não consegui ver porque... Quem foi a terceira pessoa que levantou a mão do lado de cá? Eu só identifiquei essas duas pessoas, mas alguém tem um encerro neles? Pronto, então a terceira pessoa... E antes de alguém falar aí, o mundo não se reduz à faculdade. O mundo é maior que a faculdade. O mundo é maior do que o seu professor. E as bibliografias são maiores do que as apresentadas na emenda. Pastor, como o senhor lida com as constantes cassações do Conselho de Ética a uns cristãos ou até pastores e líderes, uma vez que o Código de Ética ela veda a indução, a convicção religiosa, filosófica, moral e política até da pessoa que está sendo tratada ali. E eu
chamo mais atenção nessas constantes questões sobre a cura gay, por exemplo, o homossexualismo. Como o senhor consegue tirar isso da sua, uma vez que não existe neutralidade no discurso, né, seus princípios cristãos, bíblicos, eles vão também para a sua forma de ajudar aquela pessoa, seja ela cristã ou seja ela não cristã. Tomás ele dizia que ele é um behaviorista radical, ele falava que via a religião mais como um instrumento de controle. Como é que o senhor vê tudo isso? Realmente a religião é um grande instrumento de controle. Aliás, o que não é instrumento de controle na sociedade? Até o discurso despretensioso do marxismo é controle. Porque quando você propõe uma outra forma de vida, essa outra forma de vida vai viver debaixo dessa nova forma de controle. O problema não é o controle. O grande problema é o propósito do controle. Bem, quando eu me deparo com um caso que eu não consigo manejar, já tentei de todos os lados, digamos aqui, uma pessoa de sexualidade homo, não é? Eu atendo pessoas homossexuais. Ainda não cheguei a esse ponto limite de algo ser imanejável com a minha fé. Mas e se acontecer um ponto que não tem como você negociar entre o direito dele e a sua fé? Simples. Qualquer psicólogo faria isso, independente de qual o motivo. Se é religioso, sei lá o que. Encaminha essa pessoa. O que você não pode é querer mudar a cabeça dela. Agora, atualmente, foi liberado, não sei se já foi revogado, não sei, o que se tem apelidado de cura gay, né? Para que, não que o psicólogo chame pessoas homossexuais para sua clínica, mas é direito do indivíduo buscar o psicólogo e dizer o que é que ele quer fazer com ele mesmo. Aí veja bem, para concluir a resposta, existe uma linha de tensão entre o direito do indivíduo de procurar o que ele achar que deve, e a sua e o Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia. Então há um direito na Constituição de que o indivíduo é livre, e o Código de Ética Psicológico, com os seus argumentos, que são argumentos fortes, não são banais, de que homossexualidade não é doença, e eu concordo com isso. Mas é pecado, senhor? Ele pode ser nova. É exatamente por isso que eu concordo que não é doença. Porque se fosse doença não seria pecado. Agora, como é que eu lido com isso, com o homossexual como pastor? Não é de uma maneira agressiva ou
intransigente, intolerante, preconceituosa, né? Eu sou procurado por homossexuais, não meus clientes, mas outros como pastor. E como pastor eu vou trabalhar pela linha bíblica. Eu vou ter que, com amor, ir mostrando àquela pessoa que não foi para isso que Deus criou. E que Deus está à disposição dela para que ela venha ser modificada por Deus, não por mim. Agora eu falo isso com muito aperto no coração, porque muitas vezes nas minhas orações eu digo: Deus, o que é isso? Pessoas, muitas delas tão boas, tão, sabe? E será que é pecado mesmo? Isso me angustia. Não estou falando aqui à vontade, não. Mas até agora ninguém me convenceu que não seja pecado. E eu quero concluir essa resposta dizendo o seguinte: enquanto as ciências naturais e humanas e da saúde se preocupam com o indivíduo existencial, o aqui e agora, é impossível para um religioso não considerar esse indivíduo não só aqui como o depois de aqui. Então, ser feliz aqui, massa. Mas o religioso comprometido, ele sabe que a coisa não acaba aqui, que o que a gente faz aqui pode implicar em situações após aqui. Então, é muito complexo, me causa angústia, não é um assunto que eu fico à vontade. Mas até hoje, ninguém conseguiu me convencer, nem outros teólogos que eu conheço ou que eu leio. Por mais que eu tenha essa angústia, até o desejo de achar alguma coisa que ainda não fui convencido de que não seja, não. E para mim é uma grande responsabilidade se eu omitir isso para as pessoas. Se eu for covarde ao ponto de não dizer. Isso é covardia, porque você não precisa ter a minha fé, mas eu sou assim. Eu entendo que o que será dessa pessoa depois daqui? Eu não tenho como conviver sem responder essa pergunta. Então, você está vendo a minha dificuldade. É a dificuldade que eu tenho diante de um homossexual. Eu não chego assim dizendo: bora rapaz, está cheio de demônio, bote. Não. Eu vejo o sofrimento deles. Um sofrimento que é muito da forma como eles são tratados. Eu não creio, o crente não deve ser inimigo de homossexuais. O crente deve ser amigo dos homossexuais. É claro que a gente, dentro do direito de mudanças de leis e outras coisas, a gente tem que se posicionar, porque às vezes estão querendo aprovar leis que vão acabar retirando os nossos direitos. Aí é uma polêmica, eu não vou entrar nisso. Mas isso aí é brigar no campo da ideia, da lei, não da pessoa. Eu conheço homossexuais que têm uma vida moral e ética exemplar. Porque a gente acha que se é homossexual, quer viver, desculpa, eu estou em academia, quer viver na putaria, né?
é uma pessoa sem caráter, é uma pessoa que só quer saber de esculhambação, é vagabundo, é descarado. Isso não está certo. Claro que homossexual também é gente, tem de todo tipo. Esse negócio também de colocar eles num pedestal como se fossem semideuses, não. É tudo gente, tem de todo tipo. Mas eu conheço muitos que são seres humanos admiráveis. E eu não fico à vontade para tratar desse assunto, mas eu sei que eu tenho que tratar. É bom que eu não me sinta à vontade mesmo, porque isso vai fazer com que eu sempre trate com amor. Meu nome é Sidney, eu sou estudante de Direito. Queria dizer que não sou da área de psicologia e tal, mas queria parabenizar, antes de tudo, a organização do evento pela pertinência e atualidade do tema, né? Foi o que me atraiu principalmente. E a pergunta que eu trago, na verdade, é muito específica, eu não sei nem se caberia, mas eu vou arriscar de qualquer maneira, influenciado por uma leitura que eu concluí recentemente, que é de um livro, um best-seller nacional, chamado Mentes Perigosas, em que a autora tenta fazer um raio-x assim, da psicopatia, né? Que, na verdade, acredito até pelo que eu entendi, não é um transtorno mental, mas acho que seria muito mais um transtorno de personalidade. Mas o entendimento desse transtorno, pelo que eu entendi a partir da explanação do pastor, também partiria desse paradigma aí do biopsicossocial. Então, a pergunta que eu trago, na verdade, é assim, como o Evangelho explicaria um fenômeno como esse, né, do psicopata, de um ser totalmente desprovido de senso moral, que é extremamente manipulador, e a gente tem exemplos de serial killers, né, estupradores que praticam crimes sem nenhum senso de arrependimento. Enfim, essa é a questão. Eu entendo, se você está colocando a pergunta em se é pecado, é isso? Qual a explicação do Evangelho para esse tipo de fenômeno? Isso é pecado. Se você tivesse aqui outros teólogos, você iria ver uma diversidade de posicionamentos, né? A minha posição é a seguinte: se é patológico, não é pecado. No caso de um psicopata, ainda não há nem tratamento que reverta. Os psicopatas, eles não vão ao set de terapia. Dificilmente você tem um psicopata na psicoterapia, porque eles são muito sagazes e eles sabem que ali eles podem ser descobertos. O número de psicopatas que passa ao ato é quase ínfimo, mas chama a atenção porque também quando ele passa ao ato ele vai aumentando, fazendo coisas cada vez piores. Mas há muitos psicopatas na sociedade. Esqueci agora a percentagem, se alguém está estudando aí, está com a cabeça, sabe a percentagem de psicopatia na sociedade aí? Eu sei que tem uma percentagem, acho que é de 3%. Não significa que todo psicopata vai cometer um crime. Tem psicopata que nunca vai passar ao ato, mas tem uns que passam, e aí esses chamam a atenção. Bom, eu considero que é uma doença incurável, inclusive, porque a própria psicologia, até o presente momento, não tem psicoterapia que reverta esse quadro. Como eu falei, se é doença, não é pecado. E o que fazer com essas pessoas? Aí a gente vai para a questão do direito um pouco também, me permite que você contribua. Nosso sistema penitenciário não faz o que se propõe fazer, mistura todo mundo lá dentro, não ressocializa. Esse tipo de pessoa deveria estar, se ela cometeu um crime, encarcerada, mas dentro de um cárcere que seja de acordo com o quadro psicológico dela. Então,
o que é que acontece com o pedófilo, segundo a psicanálise, eu não sei, ou a psiquiatria, é psicopata o pedófilo. Na classificação, acho que é da psiquiatria. Joga na cadeia que lá ele vai ver o que é que vão fazer com ele. E eu já vi alguns vídeos, meu Deus, eu nem consegui ver tudo. Porque aqueles homens que estavam fazendo com aquele eram tão terríveis ou até mais do que aquele mesmo. Mas se acham no direito de fazer aquilo com aquele. É uma loucura. Uma loucura. Sabe? Então pega uma pessoa com isso e joga no meio de pessoas normais, e essas pessoas normais se acham justiceiras. E na verdade aquela pessoa tem uma doença incurável. Ah, você está defendendo o pedófilo? Não, ele precisa ser preso, mas preso dentro de uma instituição adequada para o quadro clínico dele. Ele é nocivo à sociedade, realmente ele tem que ser colocado à parte. Mas não da maneira que está aí. É desumano. Ah, mas ele merece isso mesmo. Não é desumano porque nos torna desumanos. Quando a gente é capaz de fazer esses absurdos que eu vi no vídeo, eu já estou sendo desumano, eu já perdi minha humanidade ali também, ela já foi embora e eu não vi. Essa é a minha posição aqui. Que tem que ser preso, tem que pagar, tem. Mas não, porque o Estado também é criminoso. O Estado comete muitos crimes e fica por isso mesmo e ainda sob os aplausos da sociedade. Por exemplo, a pena daquele bandido, daquele assassino, é estar numa cela com 4 outros durante tantos anos. Bom, qualquer coisa que o Estado faça além disso é crime. Se joga ele numa cela não com 4, mas com 50, é crime. É crime do Estado, na minha opinião. Ele já está pagando a pena dele, que está bem descrita lá na lei. Vai estar preso, sei lá, numa cela tal, assim, tá, durante tantos anos, por causa do crime tal, se foi doloso, se não foi. Pronto, ele está dentro daquele quadro, ele está pagando a sociedade. Isso não dá o direito ao Estado de aumentar a desgraça dele lá dentro. Isso é crime. Essa é a minha opinião. Gente, vocês estão ganhando a chance de mais uma pergunta. Então, se alguém tem mais alguma dúvida, essa é a sua hora. Mais alguém? Olha, aqui acabou. Desculpa, a gente ouviu primeiro. É a última pergunta e aí a gente encerra para o almoço, tá bom? Só que antes de todo mundo levantar e sair correndo, eu tenho 2 avisos para dar, então, mais essa pergunta e os avisos. Bom, primeiro eu quero parabenizar todo o grupo pela realização do trabalho. Eu me chamo Joselice, eu não sou da área de psicologia, muito pelo contrário, sou engenheira, né? Mas sou amante da psicologia, principalmente por entender que quando a gente abre a nossa mente, quando a gente muda a nossa mente, que a primeira mudança precisa começar na nossa mente, uma série de outras coisas, esse processo. Fiquei muito feliz com a fala do pastor Carlos André, já anotei o seu número, porque eu tenho um número de vários psicólogos, quando alguém chega eu já digo, manda para isso, não der certo vai para isso, não der certo vai para aquele outro. Imitem ela. E eu ainda digo assim, peça desconto, isso foi eu que mandei. Pastor, permita-me me chamar de pastor. Achei muito feliz a sua fala quando o Senhor separou os endemoniados dos lunáticos. Mas muito feliz ainda quando o Senhor disse que Jesus considerava o sofrimento. E Jesus tratava o sofrimento da forma própria dele. Era a forma que Jesus tinha de curar e libertar naquele momento. Nós vivemos hoje outro contexto ele social. não piorava as pessoas, ele libertava. Mas muito religioso, em nome de Jesus, piora as pessoas. É isso que eu vou chegar. Por causa da ignorância. E nós vivemos hoje outro contexto social totalmente diferente, né?
Psicologia foi um tabu para muita gente durante muitos anos atrás. Hoje é chique fazer terapia. Mas existe um outro tabu que precisa ser quebrado, que é a psiquiatria. Quando eu estou com enxaqueca, quando eu sinto uma dor de cabeça, em determinado nível eu posso até passar uma menta, dar uma massagenzinha, ela vai passar. Mas existe um nível que eu vou precisar me medicar, eu vou precisar de um medicamento específico para aquela enxaqueca, eu vou precisar tratar porque ela tem alguma relação. Mas no mundo evangélico, dentro do nosso mundo aqui, eu estou falando no contexto como evangélico, psiquiatria é loucura. Então, quando a gente ainda diz assim, não, vá para um psicólogo, mas não diz vá para um psiquiatra. E ainda é, por quê? Porque eu, quando recomendo, diz, olha, eu posso te indicar uma excelente psiquiatra para tratar isso. Eu acho que a psiquiatria e a psicologia, elas precisam andar de mãos juntas. E quando você faz um tratamento com a terapia, o tratamento psiquiátrico com a terapia, o resultado é espetacular. Principalmente no que se diz respeito às possíveis recaídas que fazem parte do processo. Mas eu queria despertar a atenção de todos, e uma das coisas que mais eu fico muito feliz hoje de dizer isso. E uma das pessoas que estaria aqui hoje é a minha terapeuta. Se ela está aqui, ela vai me dar 10. Ela já me deu outra alta. Acho que ela não chegou ainda não. É que isso para mim é o auge. É que eu digo a algumas pessoas assim, as pessoas procuram, eu estou com esse problema, tudo mais, eu falo assim, olha, posso te indicar um psiquiatra? Não, mas psiquiatra não, eu já estou fazendo psicólogo, eu não vou psiquiatra, porque psiquiatra é loucura, só vai louco. Eu disse assim, eu não sou louca não, e eu fui. Quando a gente se coloca como exemplo, aí vem a questão do pastor, que se colocou como exemplo, como diz assim, não, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Por quê? Porque hoje não dá para mim. Né? Então a gente precisa abrir dentro do meio evangélico essa mente de depressão, que toque, com uma série de outros problemas, em muitos casos precisam sim de tratamento psiquiátrico, e abrir para o nosso meio, que é a psiquiatria, que ela precisa andar de mãos dadas e tirar aquela coisa de que tudo é demônio, ou que se eu orar, eu estou ansiosa. Eu tratei a ansiedade. E um dos assuntos que a pessoa mais dizia nem andei ansiosos por coisa alguma. Aí ficava mais assim. Pois é, né? Engraçado que ninguém olha para o que a Bíblia diz assim, não andeis ansiosos. E qual é uma das formas de eu não andar ansioso? Tratar a ansiedade. E às vezes é preciso tratar a ansiedade com medicação. Então assim, vamos quebrar o tabu. Como a gente vai no médico quando a gente está gripado, vacina, hoje é o dia de vacinação. Eu saio daqui pedindo ao meu marido, leva minha filha para vacinar. Então, gente, a gente precisa se vacinar. Sim. Né? Então, eu queria assim, colocar para o senhor essa questão dentro do seu paciente, dos seus pacientes, como o senhor vê essa questão da psiquiatria no meio evangélico. Tem que ter uma parceria, é muito mais produtivo ter uma parceria entre psicólogo e psiquiatra. Agora, o medicamento, ele é um parceiro, considerando duas situações. Tem pessoas que vão precisar tomar o medicamento a vida toda. Por quê? Porque o organismo dela produz em baixa quantidade algum tipo de neurotransmissor, por exemplo, a serotonina. Então, o organismo dela vai precisar sempre de um complemento para que possa regular e deixá-la estável. É uma questão orgânica dela. Isso não significa que a pessoa seja louca. Existe outro caso, que a pessoa não tem nenhuma falta de produção, mas que ela está tão ansiosa naquele momento que o organismo possa estar realmente também falhando nisso. E ela, então, toma um remédio, mas ali vai ser temporário, porque não é de base orgânica mesmo.
Então o medicamento, ele é um parceiro, o psiquiatra, que é o médico que pode receitar, psicólogo não receita. Se você foi ao psicólogo que lhe receitou remédio, ou você está indo a um psicólogo que lhe receitou remédio, saia fora. Psicólogo não receita, é o psiquiatra. E também ficar só no remédio sem psicoterapia não adianta, porque é biopsicossocial. Então o remédio, ele atua no organismo, ele é uma química. Mas não existe remédio que alcance a subjetividade. Não existe remédio que alcance sentimentos, que alcance pensamentos, que alcance lembranças, que alcance desejos. Não existe. Não existe remédio que alcance história de vida e as relações da pessoa. Então eu defendo que, a depender do caso, havendo necessidade, eu encaminho sim. Inclusive eu também tenho uma lista de psiquiatras que eu já sei a quem recomendar. Então eu não tenho nenhum preconceito com isso. E também vocês, acadêmicos, acho que não tem ninguém mais que tenha preconceito com isso, está na universidade. Mas se tiver, pare, porque psicologia e psiquiatria não é coisa só para maluco. É coisa para gente. Depressão não é que a pessoa está maluca, ela está com as relações dela em conflito, sem ver saída, não é? Crise conjugal é coisa de maluco? Pode ser uma ou outra, mas estou falando em termos gerais. Crise conjugal é coisa de um casal que não está sabendo se entender, então vai para a psicoterapia. Então, e eu concluo dizendo, o que é mesmo maluco? Não é? Quem foi que inventou esse negócio? Eu prefiro pensar em seres humanos interagindo com o mundo da forma que eles estão conseguindo interagir. Às vezes, a alucinação é o remédio daquela pessoa. A pessoa desenvolve a alucinação porque na alucinação ela foge de uma realidade que a está esmagando. Aí a pessoa diz, doutor, tem que parar de alucinar. E o que é que você vai botar no lugar? Porque a realidade para ele é esmagadora. Parar de alucinar, beleza. Agora o que é que a gente vai dar para ele colocar no lugar? Porque essa pessoa não está sabendo conviver com a realidade. A realidade para ela está esmagadora. Então o que é maluco? Quantas personagens da nossa história, na ciência, na literatura, na música, nas artes, tinham transtornos mentais? Não sei vocês, mas eu tô aqui, né, reflexivo, pensativo. Será que esse meu jeito doido, assim, potencial pra arte, um negócio assim? Vá fazer psicoterapia. Já fiz, tem que voltar. Gente, não sei vocês, mas eu estou muito feliz com esse primeiro momento do nosso simpósio. A gente vai estudar os recados, você está todo mundo com fome. Para quem quer almoçar com a gente, ainda dá para comprar almoço, mesmo que você não tenha feito inscrição, né, online. Não tenho dinheiro, sou muito rico para ficar dando com dinheiro na carteira, só o cartão e tal. Relaxe, o carinha dos livros, Lucas dos livros, tem uma maquininha de cartão, então você pode passar na maquininha dele, comprar o almoço e não ficar mais com fome.